Alô, amigos da Minas, um bom dia, uma bela manhã desta quarta para todo mundo. Decisões importantes ontem por todo o Brasil, alguns estados fechando o futebol. O último caso ontem à noite, decretado o fechamento do futebol em Goiânia, em Goiás, então tá parado. O Mineiro segue ao lado do Carioca. O Mineiro, então, havia informação ontem dada de que, olha, vamos fechar por 15 dias, vamos saber se a partir dessa quarta-feira ou da semana que vem. E ontem à tarde veio a decisão um pouco diferente. Se fechar, é semana que vem. É claro que a Federação Mineira se reuniu com o Ministério Público, ficou definido também com o governo de que os jogos dos paulistas, no caso o primeiro jogo dos Palmeiras contra o São Bento seria exatamente hoje. Não acontece. 2 jogos também em Belo Horizonte pela Copa do Brasil. Times de fora jogando em Belo Horizonte também não vão acontecer, mas vai acontecer a 5ª rodada do Mineiro, marcada para esse final de semana. Então o governo garante futebol até o final de semana. O que vai acontecer? Segunda-feira vai ter a reunião, Federação, Governo e Ministério Público, para que possa decidir se para mesmo por 15 dias ou se segue como está, com um protocolo diferente. Por exemplo, se jogos na 5ª rodada, marcados para amanhã, para sábado, domingo também, nenhum jogo é à noite, porque o toque de recolher é marcado a partir das 20 horas. Portanto, o jogo do Atlético contra o Coimbra no Mineirão, ele saiu do horário de 9h30 para 5h30 da tarde na sexta-feira, tá? Não assusta não. Jogo do Tombense, domingo, em Tombos contra o Patrocinense, passou de 6 da tarde, ou da noite, que começa exatamente 6 da tarde ou da noite, para 5 horas, né? Porque tem que terminar antes das 8. Então a rodada está confirmada com essas 2 alterações, questão de horário, para não se avançar no chamado horário tal de recolher. Segunda-feira tem reunião, a bancada da bola é muito forte, quando se pensava que ia fechar tudo no futebol, tem abertura até final de semana, tem mais reunião segunda-feira para saber se continua ou não. Quando a bancada da bola mostra a sua força, você pode esperar tudo. O que estava certo de fechar o futebol não fechou. Vai depender dessa reunião de segunda-feira para ver o que vai acontecer. Tá certo? Enquanto isso, 5ª rodada marcada para quinta-feira amanhã, 3h30 da tarde, Varginha Boa e Uberlândia. Sexta-feira, 5h30 da tarde, Mineirão, Atlético e Coimbra. Também no sábado, apenas um jogo, 3 da tarde, Atlético e Pouso Alegre, já marcado antes por esse horário. Aí no domingo, o RT e Caldense em Patos, 4 horas. América e Cruzeiro Clássico, primeiro clássico do campeonato. Domingo, 4 horas, Independência. E domingo, às 5 horas, tem Tombense e Patrocinense em Tombos. Patrocinense, aliás, que é o terceiro time a demitir treinador, hein? Mandou embora o Thiago Oliveira ontem à tarde. Primeiro a demitir o Uberlândia Tuca Guimarães, depois veio o time do Coimbra demitindo o Diogo Giacomini, tudo uma semana só também. E agora chegou a vez do Thiago Oliveira deixar o Patrocinense. É assim, 4 rodadas, perdeu 2 jogos, tchau. Então 3 já foram decapitados. Então tá aí a questão do Mineiro. Aliás, a grande atração, além do clássico domingo que vem, Cruzeiro e América no Independência, é a estreia do técnico Cuca. O Cuca chegou anteontem à noite e ontem de manhã o Cuca já se apresentou ao Atlético, treinou o time e vai estrear sexta-feira, 5h30, no Mineirão contra o Coimbra. Coimbra também que vai estrear o técnico Eugênio Souza, atual vice-campeão mineiro com o time do Tombense. Jogo que é entrando de partida de 4h30 da tarde. Comigo também, Vitor de Castro, Afonso Alberto. O Cuca até deu a entender, dependendo de hoje, pessoal esperando que ele vai estrear como treinador, que ele mantivesse o time reserva do Atlético titulares uma intertemporada, deu a entender que pode colocar o titular também, fazer estreia de todo mundo, de repente uma parte com o Nátio Fernandes, Hulk, com a galera titular, né, Keno, Sacha, esse elenco do Atlético fantástico. E o Cuca, em entrevista, disse também que com o elenco que ele tem, se vê muito pressionado para ganhar esse campeonato mineiro, o brasileiro e Libertadores. O elenco é o mais caro do Brasil e em termos de elenco mesmo, dos grandes elencos do Brasil, para mim melhor. Talvez não tenha um time, mas tem um elenco que é fantástico.
é muita gente boa de bola. Você tem uma ideia aqui, cara, aqui. Goleiros Everson com o Rafael. Você tem Guga e Mariano, Alonso e Gabriel, Hever com o Rabelo, Arana com o Dodô. No meio são 9 jogadores para 3 posições. Você tem Jair Alan, talvez na titular, quando ele estiver melhor fisicamente. Tem Caleb, Alan Franco, Borreiro, Natan, Zarate e outro, tudo reserva, quer dizer, 9 caras para 3 posições. E olha o ataque. Savarino, Hulk e Keno, você tem Sacha, Tardelli, Vargas e Marrone. Ninguém tem elenco tão qualificado. O Galo, claro, que mira o bi da Libertadores. O Cuca foi o técnico do título em 2013 e ganhou o Brasileiro. Finalmente, o Galo não ganha desde 50 anos atrás. O Cuca disse que é uma pressão forte porque tem um elenco espetacular chamado Super Galo. Então, vai estrear sexta-feira, pode ser time titular. E o Cuca é o nosso convidado para falar do prazer de voltar à terra do Atlético 7 anos depois. Fala, Cuca, seja bem-vindo. Prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado, presidente, pela confiança, né? Prometo que vou fazer o meu máximo, como fiz da outra vez que aqui passei também. Obrigado, Rodrigo, pela confiança. Também era um desejo muito grande que eu tinha de poder trabalhar contigo e hoje a gente está realizando esse desejo. Também tenho muita confiança em você. E o Vitor é bom de falar também, não é só bom jogador. Parabéns, Vitor, e Deus abençoe agora a tua nova função também, né? Que você tem tudo para dar certo, porque é uma grande pessoa, um excelente caráter, e o futebol precisa de pessoas como você, como o Léo e tantos outros aí que são do bem. Então eu fico muito feliz em poder voltar. Lógico que não é o momento que eu queria estar vivendo hoje, com minha mãe estando numa situação muito delicada de saúde como ela está, e eu mesmo assim me prontifiquei a vir a trabalhar e dar o meu melhor, né? Lógico que quando não estou no campo, tento ver lá em casa, no hospital, como estão as coisas, para que ela tenha uma evolução, que ela tenha uma melhora de saúde, né? E que ela possa ficar com a gente em um futuro próximo, junto de mim, de minhas filhas, de meus irmãos também. Então, Cuca, vamos falar agora do Cruzeiro, falar de Libertadores, a passagem tranquila do Bolívar sobre o Montevideo Wanderers. O Santos empatou 1-1, fora também está qualificado na terceira fase. O Grêmio também já garantiu vaga e o Del Valle com goleada também está classificado. Jogos de hoje, Libertad e Católica vão jogar exatamente no Equador. O São Lourenço joga com Alaú e o Júnior Barranquilla com Caracas. A última partida dessa fase segunda acontece quinta-feira no Atlético Nacional contra o Guarani. Então o Grêmio passou, o Santos passou para a terceira fase. A quarta fase, sim, é aquela que vamos ter o Galo, o Inter, o Flamengo, é aquela turma grande, River Plate e companhia. O Santos, então, que passou pelo Lara, vai enfrentar o vencedor de São Lourenço e Laú, que jogam hoje. Pedreira, hein? O Grêmio, então, vai também passando e vai pegar o Del Valle. O Del Valle goleou. Então, Grêmio e Del Valle, Santos e Laú, jogos complicados. Se passar essa fase, então, chegarão à fase de grupos. A Champions ontem confirmou a passagem do City. Ganhou de novo, 2-0 do Mönchengladbach, o jogo foi na Hungria. E o Real Madrid, com o show Vinícius Júnior, 3-1 no Atalanta, passou também. Então, vamos ter hoje o Bayern de Munique contra o Lazio. O Bayern já fez 4-1 fora. O Chelsea ganhou do Atlético de Madrid fora para cá de 1-0. Devem passar, então, o Bayern de Munique tranquilo. Fica um jogo enrascado esse Chelsea contra o Atlético de Madrid. Já estão nas quartas Liverpool, Porto, PSG, Borussia Dortmund, Real Madrid, City. O Bayern deve passar. Fica, então, Chelsea, o Atlético de Madrid. Foram embora o Leipzig e o Juventus, o Barcelona do Messi, Sevilla, Atalanta e Mönchengladbach. Deve cascar fora Lazio. Fica ou sai Atlético de Madrid ou o time do Chelsea. Sexta-feira, então, depois de amanhã, já tem sorteio para os jogos das chamadas quartas de final da Champions League. Copa do Brasil. A passagem do Cuiabá 0-0, o Juventude também passou. Jogos marcados hoje são praticamente mais de 15 jogos para o Brasil afora, gente.
Vamos ter então o Tombense com o Mutum, joguei 4h30 lá no Mato Grosso, o Tombense empatar passa. Vamos ter o América jogando às 4 horas de hoje, aliás de amanhã, quinta-feira com o 13, se empatar o América passa. E o jogo de grande é mesmo o Corinthians, hoje 9h30, diante do Salgueiro, lá no Pernambuco. Salgueiro campeão de Pernambuco, hein? Então, grande já passaram o Cruzeiro e Botafogo a próxima fase. Vamos ver a situação do Vasco, porque o Vasco joga amanhã com a Caldense. Então, o Copa do Brasil começa com 80 títulos para chegar a pouco mais para 20, para chegar mais os times grandes que vão ser qualificados para a fase 16 avos de final. Cruzeiro, então, esse aí, meu amigo, ele joga domingo contra o time do América, primeiro clássico, e tem um detalhe interessante, ontem completou um mês do Cruzeiro com o Felipe Conceição. Desses 30 dias, em 15 ele jogou, foram jogos, 5 jogos em 15 dias, cada 3 dias teve um jogo, então não treinou, só jogou, né? Ele treinou 2 semanas anterior, uma pré-temporada, jogador chegando, novidades, então tem que dar um tempo pro homem, porque senão não consegue chegar. E aí então essa semana inteira, porque ele não tem jogo meio de semana, ele jogou, final de semana ganhou do Atlético 1-0, e só vai jogar domingo agora contra o América Mineiro às 4 horas de Independência, semana inteira para fazer. E ele está tentando achar um time, até porque, na verdade, o que se vê é que até agora quem é titular absoluto, goleiro Fábio, aí depende de troca, de suspensão e também de departamento médico Manuel, titular absoluto, mas está machucado. Fábio, Manuel e o Matheus Barbosa, aqueles caras você sabe que vão jogar mesmo, não tem erro. E o Fábio é goleiro titular, Cáceres imexível. Manuel, quando voltar, tudo bem, é titular, talvez não volte agora domingo, mas é um cara principal do sistema de defesa do Cruzeiro. Ramon também é titular com ele. Na esquerda, a dúvida, Ruschel ou Matheus Pereira. 5 jogos, em 4 primeiros o Ruschel entrou e foi substituído depois, o 5º jogo jogou o Matheus Pereira. E o Cruzeiro perdeu o Neres lesionado, então o Adriano virou titular. Matheus Barbosa, ao lado do Fábio, é o jogador que jogou todas as partidas do Cruzeiro, ok? É a dúvida brava de meio campo, Claudinho ou Marcinho. O criador é um problema que não resolveu ainda. Lá na frente, parece que o Ayrton vira titular mesmo, e o Pótica virou banco. No setor da esquerda, Felipe Augusto agrada mais ao Felipe Conceição. Bruno José também bom jogador, um dos dois é titular. Mas a grande mudança esperada talvez seja o Sobis, um atacante, falso atacante, perder posição para o Marcelo Moreno, que aconteceu no último jogo também. O Felipe Conceição, se quiser, pode utilizar o Sobis como 10, ele é camisa 10, homem de armação. Então vai ter que esperar, o Cruzeiro joga essa partida diante do América. O Cruzeiro, a agenda do ano é aquela, tenta ganhar o Mineiro, que é o time de camisa pesada, apesar do Galo ser um time bem melhor do que ele, a história mostrando isso dessa temporada, avançar na Copa do Brasil, porque essa dá dinheiro, para ser campeão complicado. O Cruzeiro já ganhou 2,5 milhões dessa Copa do Brasil. Se ele passar pela média de Natal, o jogo é dia 7, 8 ou 9, ou dia 14, 15 e 16 do mês que vem. É jogo único lá na Arena das Dunas, estádio de Copa do Mundo, diante do América de Natal. O local da partida é um sorteio marcado, realizado antes de começar a competição. Segunda fase, ainda é jogo único, e aí o Cruzeiro tem que ganhar, porque se empatar, a decisão levará para os penais. O que vai importar o Cruzeiro mesmo, a partir do dia 30 do mês de maio, o Brasileirão da Série B, em que ele se vê obrigado a subir, porque senão a parte financeira realmente vai estrangular o time já bem complicado. Nenhum time grande até hoje, na história do Brasileiro da Série B, ficou mais de um ano na competição. O Cruzeiro ficou, ele não subiu nesse ano, então ele disputa essa competição. Lembrando, esse ano ele vai ter a companhia de grandes, Vasco da Gama e Botafogo também. Então é isso, pessoal, agendando a galera, hein? Atlético e Coimbra, sexta-feira, 5h30, a Minas fala a partir de 4h30 do jogo. No domingo, 4 horas, Independência, América e Cruzeiro, a Minas fala a partir das 3 da tarde, é o que tem. Segunda-feira vamos acompanhar a reunião da federação, com os clubes, com o governo mineiro, o Ministério Público, para saber se vai parar o futebol mineiro por 15 dias ou não. Até lá, está confirmado. Tem bola rolando, final de semana. Grande abraço, pessoal. Falamos então para Di Ferraço, solução em ferragem armada, Carlos e Rufos.
é na de Ferraz, na JK 170, centro da cidade, no 3222-1101. A gente tá na sequência. Tchau, pessoal. Bom dia.